E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra deixar registrado o meu testemunho e espero que esse testemunho possa edificar a vida de vocês. Eu vou resumir bastante pra não deixar o vídeo muito longo, então deixar as partes mais relevantes. Bom, eu nasci num lar evangélico, os meus pais sempre foram pastores e eu cresci numa atmosfera muito maravilhosa de adoração, de salvação. Nunca me incomodei em estar na igreja nem nada disso. Mas quando chegou a adolescência, começou a bater aquela curiosidade e eu comecei a pensar que algumas coisas não precisavam ser tão radicais, né? Eu comecei a afrouxar um pouco do padrão que eu tinha recebido dos meus pais. Eu comecei a ceder algumas coisas. Não, eu sou crente e tudo mais, eu gosto de ir pra igreja, amo Deus, amo os meus pais, amo tudo isso. Meus pais sempre deram um bom exemplo dentro de casa, mas eu acho, né, adolescente, começa a ter um senso crítico e eu comecei a achar que algumas coisas que meus pais me ensinaram não era pra tanto, não precisava tanto. E eu comecei a ceder em pequenas coisas. Coisas como ouvir música do mundo, que eu não ouvia. Sempre foi adoração dentro de casa, sempre jazz, música boa, né? E eu comecei a ouvir música do mundo. Comecei a achar que falar e me apaixonar por meninos não tinha nada a ver, né? Normal, né? Não é pecado nem nada. Então, eu e minhas amigas começamos a gostar dos meninos e tudo mais. Mais ou menos eu tinha uns 13, 14 anos. Eu só sei que quando eu fui ver, eu já tava no mundo. Eu fui deixando, afrouxando. Quando eu fui ver, eu já tava no mundo. E eu tava bebendo, ficando com os meninos, indo pra festa, comecei a fumar. Tudo isso escondido dos meus pais. Até que um dia, uma pessoa me abençoou com uma viagem, né? Essa viagem para um congresso de avivamento que estava tendo na Argentina. Eu nunca tinha saído do Brasil, eu tinha 15 anos. E essa viagem ia ser com os meus pais e com alguns irmãos da igreja. E eu odiei essa ideia, porque o que eu queria era ficar com os meus amigos, sair, fumar, fazer aquilo que eu estava fazendo, né? Eu nunca falei mal da igreja, eu nunca falei mal de pastor, eu sempre gostei da igreja e tudo mais, mesmo estando no mundo. Mesmo estando completamente distante de Deus, né? Eu já não sentia mais a presença de Deus, né? Como eu sentia antes. Eu sentia um tormento muito grande. Teve momentos que minha mãe teve que entrar no quarto e orar por mim, porque muitas vezes eu ficava muito atormentada mesmo, eu via demônios e tal. Eu sei que nesse congresso de avivamento tava uma unção tremenda naquele lugar. E todo mundo tava caindo pra lá, caindo pra cá na unção, uma atmosfera maravilhosa e tal. E eu lá, eu acredito que eu tô aqui. Eu queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Eu queria fumar, e como eu fumava escondido, como eu ia fumar num lugar, como eu ia comprar cigarro, só podia estar com os meus pais. Era muito sofrido estar ali naquele lugar pra mim. E era uma semana de congresso. Então eu tava assim, E era das 9 da manhã até as 11 da noite, lá dentro. Eu só sei que uma hora eu me indignei e falei, quer saber? Eu já tô aqui, não tem pra onde fugir, eu vou aproveitar, né, isso daqui. E aí eu levantei e falei, vou adorar, vai, vou ficar aqui sentada não. É porque eu tava assim, tipo, não acredito que eu tô aqui. E eu falei, não, eu vou levantar, vou adorar o Senhor. Só que eu conhecia a palavra já, né, eu cresci na igreja. E a hora que eu levantei a mão, eu me senti totalmente acusada, assim, porque eu tava em outra vibe, né? E naquele momento eu falei, como que eu vou falar com Deus? Faz tanto tempo que eu não falo com Deus, e eu tô toda errada, toda pecadora. Eu sei que Deus não se mistura com pecado. Racionalmente, né, pelo que eu sabia, pelo que eu conhecia da palavra, eu entendi naquele momento que eu precisava me arrepender. Se eu queria adorar o Senhor naquele momento,
eu precisava me arrepender. Nem que fosse só naquele momento, depois eu voltava pra minha vida, né? Então, olha só, eu ajoelhei e falei, não, eu vou me arrepender. Aí eu comecei a falar tudo que eu tava fazendo de errado, todos os meus pensamentos, sentimentos errados, coisas que eu sei que desagradam a Deus, que eu tava fazendo e tal. Ajoelhada ali naquela cadeira, de repente eu comecei a olhar pra mim mesma, porque eu tava declarando ali quem eu era, quem eu estava sendo naquele momento. E aquilo começou a me dar um nojo de quem eu tava sendo, aquilo começou a me dar um desespero. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não sou essa pessoa. Eu não nasci para estar nessa situação. Deus me perdoa. E realmente veio um genuíno arrependimento e uma decisão de não ser mais daquela forma. E aí eu me arrependi mesmo, né, no final das contas. E quando eu levantei, eu era outra pessoa. Realmente tive um encontro com o amor de Deus naquele congresso e foi sobrenatural. Só que a minha conversão foi marcada por 2 tempos, 2 fases, não é tão simples assim. Primeiro, eu tive esse verdadeiro arrependimento, eu acredito que eu nasci de novo, que eu fui regenerada ali naquele momento. E teve uma outra fase, vou explicar pra vocês. Quando eu voltei, eu falei, não vou fazer mais nada de errado, eu sou uma nova criatura, eu vou agora agradar a Deus e tudo mais. Mas, como acontece com muitas pessoas, eu me apaixonei e esse relacionamento que eu tinha acabou me tirando do foco. E aí eu me afastei de novo de Deus. Só que dessa vez com uma grande diferença. Toda vez que eu pecava, eu me sentia muito mal e me arrependia. Eu não conseguia mais viver na prática do pecado. Toda vez que eu pecava, eu me arrependia, eu ficava mal, eu falava, não acredito que eu fiz isso, eu queria mudar, eu fazia de tudo pra tentar viver uma vida mais santa. Mas eu tava muito apaixonada e eu acabei me casando com meu marido. O pastor Denis, na época, ele não era pastor, ele não era convertido. Ele dizia que era, mas depois que eu casei, um pouco antes de casar, eu percebi que não era. E aí, mesmo assim, a gente casou porque eu tava muito apaixonada. E a gente casou, assim, numa situação longe de Deus, em pecado. E não foi nada legal. E eu até tentava viver no mundo, mas eu não me encaixava mais, né? A gente até saía, bebia, né? Cheguei até a fumar maconha uma vez, mas nada daquilo fazia sentido pra mim. Eu, doidona, começava a evangelizar, aquilo ali pra mim não fazia sentido. A brisa da droga, a brisa do álcool, pra mim não se comparava à presença de Deus, não se comparava ao que eu já tinha vivido com o Espírito Santo. E a gente estava vivendo essa vida mais ou menos quando a gente estava voltando, a gente foi morar na praia, a gente tinha um salão lá, e a gente estava voltando pra casa e no caminho a gente sofreu um assalto. E resumindo, o Denis, meu marido, tomou um tiro. E esse tiro pegou aqui, assim, no braço dele e inacreditavelmente entrou e saiu do braço e bateu na porta do lado de fora. Até hoje a gente não entende o que aconteceu, só pode ter sido sobrenatural, um anjo, porque era para ter entrado, saído e pegado no peito dele, no coração dele. E depois daquele assalto, depois daquele momento todo, daquele desespero todo, quando eu cheguei na minha casa, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser em Deus. E naquele momento, eu comecei a orar, Senhor, eu tô distante de Ti e eu não sei viver sem a Tua presença. Eu sei que eu Te desagradei, eu sei que eu tô vivendo uma vida que não condiz com a Sua palavra, que não condiz com os Seus ensinamentos. Mas me perdoa, eu não quero mais viver assim. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão.
E aí é que tá a outra parte. Demorou 3 anos do dia do meu novo nascimento até essa decisão. Nesse dia eu tomei uma decisão de nunca mais me desviar, de nunca mais me afastar dos caminhos do Senhor, de nunca mais perder o meu foco. Antes disso, o meu pai me ligava, eu não estava muito assim firme, então às vezes eu não ia na igreja, né? Mesmo em Santos eu tentei procurar uma igreja e tal, e eu tava meio assim, não conseguia me encaixar em lugar nenhum, não conseguia me encaixar no mundo, também não conseguia me encaixar em igreja, não conseguia me encaixar na vida. E meu pai falava, você é doida, você tá longe de Deus, seu casamento vai zoar tudo, você tá longe de Deus, não existe casamento que sobreviva a isso e tal. E eu, ai pai, para de profetizar. Né? Mas, depois disso ninguém precisou falar mais nada pra mim, nada. Eu tomei uma decisão. Meu marido não tomou a decisão junto comigo, eu tomei e eu fui e comecei a ficar firme, comecei a aceitar o meu chamado, ele não. Então foi um tempo um pouco difícil, porque ele não queria e eu queria, mas eu me mantive firme, não deixei ele me influenciar. E por fim, ele que acabou sendo influenciado e ele acabou se convertendo mesmo também em um momento. E depois ele conta pra vocês como foi a experiência dele. E eu aceitei, depois que eu tomei essa decisão, eu aceitei a responsabilidade de ser filha, não filha de pastor, mas filha de Deus. E comecei realmente a falar, vocês querem um exemplo? Então pode me imitar, coisa que eu falava, não me imitem, não quero que vocês sejam como eu, imite outra pessoa. Não, eu aceitei realmente essa posição de filha de Deus, assim como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu também comecei a declarar isso, aceitei viver o caráter de Cristo, aceitei viver o propósito que o Senhor tinha para minha vida e comecei a caminhar. E até hoje eu estou aqui, firme com Deus. E eu quero te dizer que eu sei que não é fácil voltar. Quando eu tomei a minha decisão de voltar, eu sofri muita humilhação, pessoas da igreja que não me aceitavam, pessoas da igreja que olhavam torto para mim. Eu sei que isso existe, né? Em um outro vídeo eu falei que nós temos amor. A maioria de nós temos, mas tem pessoas realmente dentro da igreja que não estão alinhadas com o coração do Pai. E realmente eu sofri algumas rejeições, pessoas olharam torto, algumas pessoas fizeram questão de mostrar que não precisavam de mim, porque, quando eu tomei decisão eu quis ir com tudo, me envolver em tudo. E algumas pessoas falaram, opa, peraí, você era uma picareta até esses dias, então vai com calma. E muitas pessoas me trataram dessa forma, mas eu não liguei. Por quê? Porque eu tomei uma decisão e ninguém mais ia me parar. Nem fofoca, nem o meu próprio marido, ninguém ia me tirar do meu propósito. E até hoje eu vivo assim, passo por problemas, passo por tribulações, mas nada mais me tira do foco. E eu quero encorajar você que se desviou, talvez você seja filho de pastor, talvez você sofreu perseguição, falaram mal de você, talvez você sentiu o peso do ministério, o peso da responsabilidade de ser filho de pastor ou filho de crente, ou talvez você já foi crente, não é filho de pastor, mas você está distante de Deus agora e não tem força. Eu quero te dizer, é possível, porque eu estava muito distante de Deus e eu consegui. E eu tô desde 2011 firme com Deus, né? Já são 8 anos aí, firme com Jesus, firme no propósito. Não existe para mim uma possibilidade de uma vida mais feliz, mais maravilhosa do que a que eu vivo. Amo servir a Cristo, amo estar envolvida com a obra, amo estar na presença de Deus, amo ser habitação do Espírito Santo.
E essa vida abundante, feliz, com propósito, que tem um sentido, é essa vida que eu desejo para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Só quero fazer um pedido para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, por favor, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos. Talvez se você conhece alguém que está longe de Deus, ou se você conhece algum filho de pastor que sofre essas mesmas coisas que eu sofri, manda para ele, né? Abençoe a vida de alguém. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Ativa o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo vai aparecer pra você, beleza?